Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Carolina Carrenho. Nós vamos dar início a um evento extremamente esperado. A gente tem a honra de receber o professor José Eduardo Sapaz, coordenador do NEPATS. Para mim, na verdade, é um grande privilégio e eu acho que sob a batuta dele, todos nós aqui somos aprendizes, então eu me sinto muito privilegiada e espero que vocês também se sintam bastante privilegiados, porque a OAB está podendo dar um espaço para um dos maiores doutrinadores que nós temos, eu acho que é a referência nacional, né, se não o maior. Então eu gostaria já de imediato começar esse evento, já que nós já temos uma série de colegas, algumas pessoas inclusive já até deixaram aqui os seus cumprimentos. Eu fico muito feliz em já ver várias pessoas que a gente conhece, muitos amigos. Então, eu gostaria de dar a palavra para o nosso mestre, para o nosso professor José Eduardo Sá Paz. Eu fico muito feliz de poder contar com ele nesse ciclo. A gente vai estar discutindo temas relevantíssimos hoje e amanhã de manhã, e também voltaremos no dia 17 e 18 de junho próximo, nesse mesmo horário, das 10 ao meio-dia. Então, vocês também já podem se agendar e já se preparar, porque em breve nós teremos aí também a abertura de inscrições para os dias 17 e 18 de junho. Então, sem mais delongas, muito obrigada, professor, por aceitar esse convite, por estar podendo nos aqui abrilhantar com a sua presença. Então, passar a palavra para o senhor. Muito obrigada. Muito obrigado pela saudação, meu cordial bom dia a todos e a todas. Realmente é uma satisfação muito grande, doutora Ana Carolina Carrenho, receber aí a sua saudação, participar deste evento coordenado e apoiado pela OAB de São Paulo, pela Comissão do Terceiro Setor. Existem oportunidades na vida que são, assim, reflexo da amizade, da consideração. Essa é uma delas, né? O nosso Núcleo de Estudos e Pesquisa Avançado do Terceiro Setor, o NEPATS, da Universidade Católica de Brasília, está imensamente grato por essa oportunidade de discutir, de refletir nesse atual momento a respeito das ações do terceiro setor frente à Covid. Não há dúvida nenhuma que uma visão da academia é muito importante, até porque essa composição do terceiro setor, com as diversas organizações, tem um papel incrível nessa reorganização da nossa sociedade. Hoje, cada um de nós, como pessoas, cada um de nós, como integrantes de instituições, passa por uma vida diferente, passa por uma vida modificada. E nós temos que ter essa percepção de que o próprio terceiro setor, com a formação das suas entidades, com a certificação, com as qualificações que tem, e com a ação integrada no âmbito dos hospitais, no âmbito das instituições de assistência, tem uma responsabilidade muito especial. Responsabilidade essa que é compartilhada com o próprio Estado. Sem dúvida nenhuma que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, e as discussões são intensas, né? Vamos abordá-las aqui com relação a posicionamentos da ADI 4480, até da ADI 2028, né? E por que não fazer alguma reflexão até da 4891. Importante é dizermos que o Poder Legislativo tem uma participação decisiva nesse ponto e tem atuado, né, até buscando formas, né, de apoiar as entidades no âmbito da transação, no âmbito do, posso até dizer, da forma, a expressão não pode ser a melhor, mas do perdão das dívidas, que não chega tanto, mas é do parcelamento das dívidas. Tudo isso a gente vai trazer aqui essas reflexões. Agora, nada melhor do que ouvir, né, ouvi-la, doutora Ana Carolina, ouvir doutor Luigi, doutora Radassa, mas sob a moderação do Vanderlei Viana, né, que o Vanderlei Viana é um craque nessa moderação e vai ajudar todos nós a compreender essa sistemática. Então,
acho não, tenho certeza que nós vamos ser dinâmicos, vamos ser diretos e vamos acompanhar aí a todos os nossos, mais do que ouvintes, participantes dessa live, para buscar ter o máximo de interação. E essa interação será hoje, amanhã e logo nas outras semanas. Assim, olha, muito obrigado. Agradeço muito a nossos parceiros, né? A Universidade Católica de Brasília sempre, Fundação José Paiva Neto, que tem nos apoiado, a NASPES, Faculdade de Brasília e tantos outros que têm feito esse trabalho incrível ser contínuo. Vanderlei, eu vou dar seguimento aí, já dizendo para você entrar e já fazer não sei se é bem apresentação ou moderação, e já vai chamando os palestrantes. Exatamente. Doutor Sabo, que alegria, que honra, né, estar com o senhor aqui, com o doutor Luiz, doutora Ana Carolina, também doutora Daça. Eu tenho a honra de, nós todos, né, nós temos a honra de hoje estarmos na casa da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, tenho a honra de ser da OAB desde 1991, os idos de 91, né? E eu quero aqui, eu sei que talvez dispensaria a apresentação, doutor Sabo, mas eu tenho muitos amigos que estão agora conosco e que talvez não conheçam. Doutor José Eduardo Sabo Paes, atualmente é procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, é doutor em Direito Constitucional pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, é professor do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília, tem a honra de ser seu aluno, é atualmente procurador distrital dos Direitos do Cidadão, é autor de grandes obras, né, doutor Sabo? Ele é a Bíblia do Terceiro Setor, para aqueles que não conhecem, esse livro maravilhoso, Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, está aí a Ana, né? Eu acho que quem não tem esse marketing, Vanderlei, que marketing, por essa eu não esperava aí, você trouxe o livro, rapaz. Assim, não, mas não é que eu estou, é que hoje nós estamos terminando a nossa quarentena em Brasília e eu já estou na minha sala e temos aqui, né, também esse livro em que a doutora Ana, doutor Luiz, doutora Dácia são coautores também, Terceiro Setor e Tributação. São livros que, se a pessoa diz que é do terceiro setor e não tem, acho que nós vamos ter que mudar essa pessoa do setor, né? Porque acho que não está no setor certo. Amigos, o terceiro setor, como vocês sabem, o Luiz está rindo aí, né, Luiz? Nós vamos ter que mudar a pessoa do setor, porque não está no setor certo. Nós temos... Estou concordando. Está concordando, né? Muito bem. O primeiro setor, como sabemos, é o Estado. O segundo setor são as empresas privadas. E o terceiro setor são as empresas privadas que realizam atividades. O doutor Luiz Braga vai falar para nós sobre a pandemia, esse momento que estamos vivendo e o impacto no terceiro setor. O doutor Luiz Braga, ele é o advogado-geral da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para 8 países aqui na América do Sul. Ele é ex-professor do curso de Direito, Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Sergipe e da Faculdade de Negócios de Sergipe. Atualmente é professor de pós-graduação em instituições adventistas de ensino superior, é advogado especialista em direito empresarial e pós-graduado em tutelas dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. É mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Brasília, é um dos autores, né, destes materiais, já estamos na décima edição, e ele também é advogado que cuida da liberdade religiosa, a parte educacional, as mais de 500 escolas adventistas no Brasil e também os hospitais adventistas. Doutor Luiz, que alegria tê-lo conosco nesta manhã. E agora a gente vai passar para você, tem os seus minutos, e depois vamos apresentar os demais palestrantes. Obrigado, doutor Vanderlei. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu tenho um pai no terceiro setor, né? A doutora Ana Carolina menciona o professor Sabo como mestre, eu menciono como pai, porque ele sabe muito bem os desafios que nós dois já passamos, né? E no tempo vai passando e o terceiro setor é uma área da ciência jurídica muito restrita, né? E a gente acaba ficando amigo
Essa é a relação, né? Nós criamos um link de amizade, porque nós vamos entendendo o que é o terceiro setor. E aí, vocês vão presenciar hoje aqui um grupo de amigos, o Núcleo de Estudos no terceiro setor, o NEPATS, é hoje um grupo de amigos. E eu queria aproveitar essa oportunidade para todos que estão aqui fazendo parte dessa estrutura, que querem fazer parte dessa família jurídica que atua em prol do terceiro setor, está convidado, né? Está convidado a fazer parte disso. Se você está aqui acompanhando essa live hoje, eu digo que o terceiro setor é muito interessante para quem quer fazer o bem, o terceiro setor é muito interessante para quem quer atuar na área jurídica, porque é um mercado ainda aberto, precisamos de muitos colegas que atuem nessa área. É um lugar onde, cada dia que passa, a gente pode ajudar mais a sociedade brasileira. E eu queria... A minha fala hoje é exatamente para você que, de repente, pode estar tendo um contato pela primeira vez, ou já tem contato com o terceiro setor há muito tempo, mas nunca teve essa abordagem científica do que é o terceiro setor. A gente tem visto com frequência alguns, até professores, dizerem, olha, não existe terceiro setor. Na verdade, é o segundo setor com alguns privilégios tributários. E esse é um grande equívoco, não é? Data máxima vênia desses colegas, eles podem não entender um pouco dessa essência do que é o terceiro setor. E o que me deixa feliz, como cientista jurídico que atua nesta área do terceiro setor, é saber que, como todo elemento de ciência, você tem um pressuposto, né? E o pressuposto do terceiro setor é o que tem que ficar claro para muitas pessoas, principalmente no momento de crise como esse que nós estamos vivendo. No momento de crise como esse, nós começamos a querer achar culpados, não é verdade? E a gente começa a buscar culpado em tudo. Então, dependendo do contexto em que você estiver, você pode sofrer a tentação de achar um culpado para isso. E veja, as autoridades específicas podem até achar culpados. Podemos culpar desde a China até a pessoa que fez uma legislação equivocada, e todos que estão errados devem ser apurados, os seus supostos crimes e irregularidades. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a gente não pode deturpar pressupostos da ciência para querer, com isso, achar culpados. E o terceiro setor começa a passar por isso em alguns lugares. Algumas pessoas estão esquecendo o que é uma entidade do terceiro setor. E o principal elemento é que as pessoas acham assim, não, uma entidade do terceiro setor só pode existir para atender os pobres. Esse é outro equívoco. A entidade do terceiro setor, ela atua em prol do interesse público. Há lugares em que o interesse público é atender comunidades carentes, isso é verdade. Nós temos percentuais em todas as entidades para fazer isso. Mas há locais em que o que nós precisamos, como terceiro setor, não é de atender pessoas carentes. Há locais que nós precisamos de ter entidades do terceiro setor que sejam centros de referência, que sejam centros de pesquisa, que sejam... Como a grande questão do terceiro setor é a ausência de fins lucrativos. E essa ausência de fins lucrativos permite, muitas vezes, que uma entidade possa reinvestir nela mesma e nos seus objetivos, e ela se torne uma entidade de excelência. Então, esse é um ponto-chave. O conceito de ética para o terceiro setor, ele não é dar a mesma coisa a todos. Porque, veja, nós estamos falando aqui para juristas e para pessoas que atuam nessa área, e vocês sabem que muitas vezes não é ético e não é justo dar a mesma coisa para todo mundo, porque nem todo mundo precisa da mesma coisa. Então, o conceito de ética, Perelman explora isso muito bem, o conceito de ética ele pode variar de acordo com o local onde você esteja, de acordo com a necessidade. Então, há momentos que você pode dar a quem mais precisa, há momentos que você precisa entregar segundo as suas obras, há momentos que você precisa entregar segundo a necessidade de cada um, segundo aquilo que ele realizou. Então, o terceiro setor, o grande foco dele é atender às necessidades do interesse público em determinada localidade, seja ela qual for. Como eu disse a vocês, ela pode sair desde uma questão de pobreza, não é? De necessidade, às vezes até de miséria, a uma questão de uma cidade que não passa por isso, mas precisa de um centro de excelência, precisa de uma entidade que vai investir em pesquisa, entende? Precisa de uma entidade que vai
coadunar certificações e sejam uma referência para aquela cidade. Então, é interessante nós entendermos esse conceito. Então, atuando na área de saúde, educação e assistência social, a lei começa a delimitar para nós a nossa área de atuação. Outra coisa que as pessoas podem confundir, você pode estar assistindo pela primeira vez, você pode pensar assim, eu já sei, eu já ouvi falar disso. Quer dizer que terceiro setor são aquelas entidades que são certificadas, etc. Não, calma. Uma entidade, ela pode ter as suas certificações. Ou ela não pode ter uma certificação específica, como é a certificação de entidade beneficente, dada hoje pelos 3 ministérios. O importante é que ela preencha os requisitos básicos para ser do terceiro setor, e eu queria falar um pouco com você sobre isso. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que na Constituição Federal do nosso país, do Brasil especificamente, eu já vi aqui pelos participantes que nós temos pessoas da América do Sul participando conosco, eu conheço um pouco e por isso eu coloquei até o meu contato aqui nas redes sociais, na minha identificação. Se você quiser entrar em contato, bater um papo, inclusive dos países da América do Sul, a gente acompanha muito de perto. A gente tem uma área de pesquisa também junto com o professor Sabo nos países hispânicos, que a gente está até precisando investir um pouco mais, né, professor, nessa pesquisa que a gente já tinha planejado com mais intensidade. Então, agora o foco aqui para vocês é apresentar no Brasil. Então, no Brasil, quando nós vamos para o artigo 150, inciso 6º, na linha C, nós temos aí uma proibição de tributar. Veja, esses dias nós tivemos um questionamento de uma assembleia num dos nossos estados e o indivíduo dizia eles não estão pagando os impostos que devem. E eu disse a um dos correspondentes dizendo o seguinte, olha, qual é o imposto que essa entidade deve? Porque as pessoas confundem isenção com imunidade. O Supremo Tribunal Federal já deixou claro, nós estamos falando aqui de ausência de hipótese de incidência. Não há tributo. Não há tributo instituído. Portanto, uma entidade do terceiro setor que preenche os requisitos da Constituição e da lei, ela é imune. Então, não há que se falar em deixar de pagar tributos. Então, o 150, ele é muito claro quando ele diz que não pode se instituir e cobrar tributos sobre patrimônio, a renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. E aqui, o Supremo já colocou, fazendo um resumo, as entidades de educação, saúde e assistência social. Bom, e aí, que lei é essa que é mencionada aqui? A doutora Ana Carolina vai entrar um pouco mais forte nesse tema, mas eu queria dizer para vocês que nós temos aqui uma série de leis no Brasil, mas o Código Tributário Nacional, ele é muito interessante quando ele menciona as características destas entidades. E ele é a grande referência para o artigo 150. E são requisitos simples, não são fáceis de cumprir. Não são fáceis de cumprir, e eu vou terminar a minha fala comentando um pouco desses requisitos, e o resto a gente pode deixar para os debates. Bom, só para um elemento para completar uma fala que eu comecei, eu mencionei que nós temos 2 imunidades. A imunidade a impostos, que está no 150, né, inciso 6º, aí na linha C, e temos a imunidade às contribuições sociais, que estão no artigo 195, parágrafo 7º. E essa é um pouco mais complexa, essa é um pouco que é o auge da discussão, mas esse item eu vou deixar para a doutora Ana Carolina, que ela vai explorar muito bem, porque não faz sentido falar disso hoje sem mencionar a discussão que nós temos dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, então eu volto para o 150 e vou ao Código Tributário Nacional, que hoje para nós é a grande referência do terceiro setor, para aqueles que atuam nessas 3 áreas. Então, o artigo 14 do CTN, ele é muito esclarecedor. Alguns estão comemorando essa grande bagunça e dizendo assim, olha, o importante é que agora nós estamos tranquilos, estamos no artigo 14 do CTN. Prezados telespectadores aqui do nosso Zoom,
Zoom espectadores, eu quero dizer para vocês que o Código Tributário Nacional, ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito mais complexo de ser cumprido do que a gente imagina. Porque, vejam, não se iludam. O Brasil hoje não tem mais dificuldade. A Receita Federal, as receitas em geral, elas não têm mais dificuldade de fiscalizar a receita. Eles estão totalmente equipados para fiscalizar a receita de uma forma automática, com os SPEDs, com tudo aquilo que a gente já manda para eles por mês. A grande questão agora é o desafio do terceiro setor ser lícito, ser coerente, ser compatível com os seus estatutos nas despesas. Muito cuidado com as despesas que você realiza. E olha o que diz o artigo 14 aqui. Ele diz assim, qual é a característica dessas entidades? Primeiro, a mais importante de todas, não distribuem qualquer parcela do seu patrimônio ou das suas rendas a qualquer título. Essa é a característica principal. E essa é o que nos diferencia de qualquer empresa. Nós não distribuímos lucro. E aí, o que o terceiro setor vai fazer? Depende de onde ele atua. Em alguns lugares ele vai atender os pobres, em outros lugares ele vai ser um centro de referência, em outros lugares ele vai oferecer um atendimento. Então, vejam, é uma coisa muito ampla e a característica é intrínseca. É muito complexo quando aparece alguém e diz assim, vamos acabar com o direito dessa entidade de ser do terceiro setor. Amigo, você pode autuar, você pode questionar, você pode ir atrás de irregularidades. Agora, acabar com esta imunidade prevista na Constituição é algo muito mais complexo do que uma simples retórica, né? Então, segundo, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Quais são os objetivos institucionais da sua entidade? Às vezes você está tão acostumado a operar a entidade, a advogar para essa entidade, que você se esquece de verificar se aquilo que você está fazendo hoje está no seu estatuto como objetivo institucional. Então, é sempre importante que você, advogado, dirigente dessas entidades, pegue o seu estatuto e vá reler as suas finalidades institucionais, seus objetivos institucionais. Está lá no seu estatuto. Fique de olho. A sua despesa precisa estar vinculada a esses objetivos. Bom, e aí agora vem um item que todo mundo pensa que é a salvação, mas está nele a maior complexidade. Manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. É claro que nós sabemos que os livros hoje são digitais, que o SPED está substituindo muito desses livros, mas manter a exatidão dessa contabilidade hoje é essencial. E isso é um desafio para o terceiro setor, porque muitas vezes você está em algumas comunidades, em lugares simples, e você não consegue nota fiscal, e você não consegue essas outras coisas. Então, fiquem atentos para o artigo 150, fiquem atentos para o artigo 195, fiquem atentos para o artigo 14 do CTN. E eu finalizo dando um último desafio para vocês. Cuidado, porque você é uma instituição sem fins lucrativos. Você não distribui lucro. E você é obrigado a reinvestir nos seus objetivos sociais tudo aquilo que você tem de superávit. E veja, se você frauda a sua despesa, você não vai reinvestir tudo aquilo que você recebeu nos seus objetivos. Uma despesa falsificada, ela vai violar a essência do terceiro setor, que é o reinvestimento nos seus próprios objetivos. Então, muito cuidado com a sua despesa. Ela precisa estar auditada, lícita, de acordo com seus objetivos sociais. Porque, senão, você vai violar o princípio básico do terceiro setor, que é a não distribuição de lucros. Muito obrigado pela atenção. Doutor Luiz, muito obrigado mesmo. Deixa eu dar uma dica aqui para aqueles que estão conosco nesse Zoom. Você tem a tela do Zoom ali embaixo, você tem, começando no cantinho inferior esquerdo, né? Desative o som, interromper vídeo, depois você tem lá participantes, tem o bate-papo e tem o QIA,
né? Questions and Answers, que é perguntas e respostas. Então, você pode mandar suas perguntas ou pelo bate-papo ou pelo QIA. Então, você, viu, doutor Luiz, nós temos alguns que estão conosco, que são colegas nossos que não atuam no setor, não tem alguns que são estudantes, que estão conosco também. Então, se vocês quiserem mandar as suas perguntas, e devem mandar, a gente vai estar passando para os palestrantes. Doutor Sabo, olha, tem gente aqui mandando abraços, viu? Dora Cunha Bueno mandando abração para o senhor aqui. O doutor Fábio Miranda é advogado lá da FUNPERJ, a Federação das Fundações e Associações do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, está conosco. E quem está mandando um abraço para o doutor Luigi Braga, o Ney, está aqui com a gente. Então, mandando um abração. Quem mais aqui? Santo Antônio de Jesus, na Bahia, representado. Associação Viver Cidade Estrutural do DF está com a gente. Mas, Vanderlei, se me permite, excelente essa participação. Eu tenho recebido aqui também pelo Zap. Eu entendo isso como incrível, né? Como incrível também já foi essa participação inicial aí do Luigi, né? Colocando para nós que qualquer entidade tem uma missão, finalidades a cumprir e atividades a executar essas finalidades. E não há dúvida nenhuma, na vida tudo tem uma essência, a essência da vida e das coisas, tá? A essência das entidades do terceiro setor é trabalhar para um fim, né? Para desenvolver, para concretizar os nossos direitos sociais, aqueles do artigo 6º. O poder público tem mais do que a obrigação de fazer essa contrapartida de apoio. Agora, entidades, atenção, primeiro ponto, cumprimento de atividades essenciais e procurando desenvolver as suas atividades para a reinversão dos seus resultados positivos, que devem existir, nas suas próprias finalidades. Ok? E as discussões estão sendo excelentes. Vanderlei, excelente. Continua aí, vamos nesse dinamismo. Muito bem. Tem gente aqui pedindo também para repetir o livro, né? Mostrar o livro novamente. Algumas pessoas pedindo, olha aí, ó, fundações e associações, né? De entidades de interesse social, do Dr. Sabo Paes, da editora Forense, né? Editora Forense. Exatamente, do Grupo GEM. O senhor vai atualizando ele? Esse ano, esse é atualizado, né? Esse é o atualizado da 10ª edição, viu? E eu tenho sempre recebido o apoio da academia e das instituições. Fica aqui o meu abraço à Dora, fica aqui o meu abraço à Fundação Banco do Brasil, a diversas entidades. Agora, Vanderlei, eu tô assim, curioso e com vontade de ouvir a doutora Ana. Como é que é? Como é que você vai colocar ela aí na live? Então, vou colocar a doutora Ana. Doutora Ana Carolina, ela é especialista, isso porque nós, o doutor Sabo, pedimos um currículo bem resumido, viu? Então, ela é especialista em terceiro setor, advogada, professora e palestrante sobre temas relacionados às organizações da sociedade civil, aspectos estatutários e legais, imunidades e isenções tributárias, leis de incentivo à cultura, esportes e outros programas de apoio à sustentabilidade das organizações. Atualmente, ela é presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, desde 2009, né? Atua como coordenadora da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, com experiência profissional no âmbito preventivo e consultivo, em especial nas questões práticas de direito civil, societário e tributário, das associações e fundações, acompanhamento e monitoramento processual, judicial e administrativo. Atuação como professora no curso de especialização da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, do IBGESP e Diálogo Social, ministrou aulas no curso de MBA da Legislação do Terceiro Setor das Faculdades Metropolitanas FMU, Instituto de Filantropia, e representante do Conselho Federal da OAB na construção do MIROSC, né, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O Dr. Sabo também, né, participou muito dessa construção da Lei 13.019. Muito bem, gente, como o Dr. Luiz falou, as imunidades estão no 150 e estão também no 195, parágrafo 7º. E a doutora vai entrar um pouquinho com a gente
a respeito dessa imunidade do 195, parágrafo 7º. Você está vendo aí na tela, que diz assim: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Nós já tivemos, doutor Sábio e amigos que estão conosco, estudantes que estão nessa live conosco, 3 grandes vitórias. A primeira vitória é essa que o Supremo Tribunal já reconheceu que a palavra isentas não é isenção, é imunidade. Então, a primeira vitória é que é a imunidade. A segunda vitória é que a assistência social, a educação e a saúde também fazem parte, porque eles estavam deixando os hospitais de fora. E agora a doutora vai nos ajudar, que é a terceira vitória do setor nas ações 2028, que diz que a lei é lei complementar e não lei ordinária. Então, minha amiga doutora está contigo aí para nos atualizar sobre a 2028, que transitou em julgado agora, né? Agora, dia 17 de maio, e também as ações 4480 e 4891. Doutora Ana Carolina. Inicialmente eu queria agradecer e fico muito feliz de poder ser aprendiz de tanta gente boa aqui, né? Ouvir o professor Sabo, poder ouvir o doutor Luigi, acompanhar também os estudos do professor Luigi em relação às incorporações, cisão, né? Ele tem um texto extremamente relevante sobre esse tema, inclusive no livro dos rapazes, eu na verdade carrego, e para todo mundo eu dou o livro. Olha, quem tem que estar no terceiro setor, se você não tem, pode deixar, eu providencio. Exatamente. Você foi lá buscar, né, Luigi? Que eu vi que você saiu da sua cadeira. Pode falar a verdade. Bom, eu também queria falar um pouquinho sobre o recurso extraordinário, né? O 566622, mas a questão aqui, eu acho que desde o começo que foi posta, é a necessidade de segurança jurídica para o segmento, né? Em relação a esses aspectos tributários, o que diz respeito a não haver o fato gerador do tributo em relação à contribuição social também, não só em relação aos impostos. E eu estava fazendo uma breve análise enquanto a gente estava se preparando para o estudo em relação não só a essa live, mas também a outras reuniões que a gente tem feito. E a gente já teve 1, 2, 3, 4, 5, 7 alterações na legislação a essa pseudo, né, isenção das contribuições sociais. Então, vocês imaginem que desde 2009, quando a gente se submeteu à Lei 12.101, que adveio da medida do projeto de lei 3.021, né, de 2008, a gente vem se submetendo aí a uma série de normativas ordinárias e também a uma série de ADINs que vem discutindo, debatendo e confrontando aquilo que a Constituição Federal já previa lá há tempos, né? Fazendo essa questão de resgate também histórico. Fiz questão de fazer o resgate das outras Constituições Federais, o mapa, inclusive, do 195, o parágrafo 7º. Então, o espírito sempre foi o mesmo, né? O espírito da Constituição, no parágrafo 7º, e essa também foi uma fala do Dr. Ives Gandra, quando ele fez, inclusive, a defesa no STF, e que ele estava lá, né? Ele falou, olha, realmente o espírito sempre foi da imunidade, nunca houve um espírito de isenção, porque não existe o fato gerador do tributo, como o Dr. Luigi colocou. Então, para mim, o que ficou de responsabilidade foi apresentar para vocês um pouquinho a lógica que a gente tem agora, porque o que ainda tem e ainda carece de uma análise final, o acórdão final em relação ao recurso extraordinário 566622, que foi julgado em conjunto com as demais ADINs, aquelas ADINs que já alcançaram a maioridade, né? A gente brinca no terceiro setor, além de ser uma coxa de retalhos, a gente tem aí algumas ações que alcançam a maioridade no Supremo Tribunal Federal, e as ADINs 2028, 2036, enfim, elas alcançaram aí 20 anos, né? Então, teve o fechamento recentemente, mas o acórdão em relação às ADINs e o recurso extraordinário padeceu de maior esclarecimento ou clareza, né? Restou obscuro. Então, o que a gente inclusive,
as colegas advogadas na ação beneficente, da Associação Beneficente de Parobé, muito bem se manifestaram recentemente, agora no dia 17 de abril, em relação a essas obscuridades que restaram. Uma vez que a gente tem a Constituição Federal chancelando a imunidade tributária em relação a não só os impostos, mas também as contribuições sociais, uma vez que a gente tem uma leitura do próprio Gilmar Mendes a respeito dos artigos 29 da Lei 12.101 como artigos que correspondem a certa forma, né, os incisos, de certa forma, ao artigo 14 do CTN, ele faz uma relação daquilo que existe no espírito do Código Tributário Nacional e aquilo que, no entendimento dele, está fora do raciocínio lógico, que é o que ele coloca no voto dele, em relação ao CTN. Bom, então, em relação à repercussão geral, a gente tem aí uma ausência de esclarecimento do que é realmente o SEBAS. Né? O SEBAS tem efeito declaratório, o SEBAS tem efeito constitutivo, o SEBAS, qual é a eficácia do SEBAS? Então, nos embargos declaratórios que foram opostos, essa é que é a colocação em relação ao certificado. Por que que existe essa colocação? Porque no seu voto, a ministra Rosa Weber, ela coloca que condições relacionadas à certificação, condicionadas a funcionamento, então ela coloca procedimentos, né, e fiscalização, podem ser feitos mediante lei ordinária. Então, daí é que criou novamente essa celema em relação à interpretação do recurso, do acórdão do recurso extraordinário e assim, consequentemente, das ADIs. Então, em relação ao recurso extraordinário, a gente sabe que não se pode criar obstáculos novos ou adicionados já previstos à lei complementar, que é o que a gente vem aqui falando, mas no acórdão isso não restou claro. Eu não vou colocar aqui para vocês, mas a lógica de certificação, controle e fiscalização é a lógica que está tentando ser feita uma diferenciação aí no acórdão proferido, inclusive, que a Rosa Weber é a relatora. Eu trouxe aqui para vocês só uma reflexão em relação a ser declaratório ou constitutivo de direito, o certificado, porque já no STJ a gente tem a súmula 612, que já fala, desde 2019, que o SEBAS é meramente declaratório, ele é um instrumento declaratório, né? Desde que sejam realizadas ou que sejam evidenciadas o cumprimento dos requisitos legais, ele é declaratório. E por isso que criou-se essa dificuldade de compreensão no próprio entendimento do voto da Rosa Weber em relação a quais são esses procedimentos, né? Então, o que se diferencia da lei complementar e o que se diferencia da lei ordinária? Então, o que nós estamos falando que vai caber na lei ordinária e o que nós estamos falando que vai caber na lei complementar? Essa que é a grande discussão em relação não só ao acórdão, mas também em relação agora o próprio entendimento do ministro Gilmar Mendes na DIN 4480. E por que a gente coloca essa questão e já faz uma correlação com a DIN 4480? Porque a própria ministra também, no seu voto, se manifesta e também fala a respeito dela. E o ministro Gilmar Mendes também faz referência a de 2028, 2036 e o recurso extraordinário que nós estamos aqui falando. É importante mencionar que a DIN 4480, ela é acompanhada pela DIN 4891, né? Então, a 4480, ela é de 2010, e a 4891, ela é de 2012, né? Então, a gente vem aí de um entendimento depois da de 2028, que era de 1999, e depois a gente tem aí mais duas ações diretas de inconstitucionalidade opostas em função da Lei 12.101. Então, a gente tem, bem no cronograma, como eu expliquei para vocês inicialmente, 6 alterações na Lei da Filantropia. Então, a gente tem, a partir da 12.101, mais 2 ADIs. Ok? Então, da 12.101, a gente teve alteração através da 12.453, da 12.868 e assim sucessivamente. E aí, a gente tem 2 ADIs que falam sobre esse tema
da filantropia ainda, né? Esse tema ainda não foi totalmente superado. A diferença que eu acho que é importante a gente trazer aqui para reflexão, e aí muito mais da Radassa, do Luigi, a respeito dessa questão, é que o ministro Gilmar Mendes, no seu voto, né, é muito interessante, porque ele faz um raciocínio de que aquela matéria que extrapola o Código Tributário Nacional e que na interpretação dele extrapola o Código Tributário Nacional, ela não deve ser tratada ali. Então, ela é declarada inconstitucional. É esse o entendimento que ele traz aqui. E aí cria um vácuo entre a matéria que está sendo colocada em relação à Lei 12.101, porque tem alguns aspectos ali que a gente, como operador do direito e como operador do terceiro setor, a gente sabe que também mereceria também um entendimento de inconstitucionalidade. E a gente ainda tem a inconstitucionalidade por arrastamento, que vejam bem, a gente ainda vai ter que discutir o TAG, né? A gente ainda vai ter que discutir